Uma das contribuições da pesquisa em Psicologia do Desenvolvimento Cognitivo para a Educação Matemática reside exatamente na possibilidade de se conhecer o percurso do raciocínio da criança frente aos conceitos matemáticos. Esse conhecimento desse percurso e da caracterização desse percurso pode dar subsídios para se conhecer os limites e as possibilidades do raciocínio infantil e, diante do conhecimento sobre as dificuldades, o professor saber como propor situações didáticas que possam auxiliar na superação dessas dificuldades e, inclusive, propor formas de desenvolver formas de raciocinar cada vez mais sofisticadas e compatíveis com as propostas educacionais da escola. Não seria possível ensinar matemática ou outros conceitos sem conhecer exatamente as noções que as crianças já trazem para a sala de aula e as noções que precisam ser desenvolvidas. Então, na realidade, o ensino precisa tomar conhecimento, digamos assim, as situações didáticas, né? E se inspirarem exatamente na proposta de tentar desenvolver essas capacidades. Conhecendo a forma de raciocinar das crianças, é possível ensinar de uma maneira mais proveitosa. Existe um campo de investigação bastante amplo em cuja preocupação principal é fazer uma relação entre a matemática escolar e a matemática extraescolar, entre o conhecimento matemático que as crianças adquirem através da educação formal e o conhecimento matemático que é gerado em outras situações sociais. Aí, dentro desse quadro, a preocupação seria, dos pesquisadores e dos educadores, de saber como o conhecimento extraescolar pode contribuir efetivamente com a aquisição dos novos conhecimentos que a escola deseja promover e, ao mesmo tempo, saber como o conhecimento que a escola promove e desenvolve pode ser aplicado nas situações sociais fora da escola, por exemplo, resolução de problemas diversos em vários campos das atividades sociais em que a matemática estaria envolvida. Um exemplo muito interessante, e bastante desafiador, tanto do ponto de vista da pesquisa como do ponto de vista da educação, são as pesquisas a respeito do sentido numérico. O sentido numérico pode ser definido como uma boa intuição sobre os números, suas relações e os significados que são atribuídos aos números nas diversas situações sociais com as quais o indivíduo interage na sociedade, dentro e fora da escola. Seria possível dizer que é uma habilidade cognitiva que permite um sucesso com as situações matemáticas e que é um grande exemplo da relação entre a psicologia cognitiva e os aspectos sociais da matemática. O sentido numérico seria, assim, um campo de investigação entre a psicologia cognitiva, por ser uma habilidade, e ao mesmo tempo por ter uma origem social em atividades práticas do cotidiano dos indivíduos. O sentido numérico, na realidade, ilustra a natureza tanto cognitiva como social do conhecimento matemático. Então, as pesquisas nesse campo permitem um nível de compreensão ampliada a respeito da cognição humana. Essa habilidade, de natureza tanto cognitiva como social, ela se origina de todas as situações sociais que o indivíduo, com a qual o indivíduo interage no seu cotidiano. Por exemplo, em casa, nas ruas, na escola, no trabalho. Nós estamos cercados de atividades matemáticas em todos os nossos momentos, todos os dias, em todas as atividades que realizamos. Por exemplo, fazer uma receita culinária em casa envolve o sentido numérico de medida, de quantidades. Medir um objeto para saber se ele passa ou não no quarto, ou de medir a distância entre os objetos da sala. Preencher um cheque, fazer compras, situações de compra e venda, ou observar, por exemplo, a numeração das casas, das residências, observar, por exemplo, quem tirou em primeiro lugar, quem tirou em segundo lugar. E a escola também é um ambiente que permite o desenvolvimento do sentido numérico, mas o sentido numérico se origina em todos os contextos sociais. A questão de se a escola pode ensinar o sentido de número é uma questão bastante desafiadora, porque
O sentido número é uma habilidade, portanto, ela não pode ser diretamente ensinada, mas ela precisa ser desenvolvida. A escola precisa, ao ensinar todo e qualquer conceito matemático, estar preocupada também em desenvolver um sentido numérico relativo aos conceitos matemáticos que estão sendo ensinados naquele momento do currículo, naquele momento da escolaridade. Da mesma forma que a escola tem a função de ser uma agência de letramento, levando as crianças, os adolescentes, os indivíduos de maneira geral, a saber utilizar a leitura e a escrita nas práticas sociais em que a leitura e a escrita estariam envolvidas, a escola também é uma agência de numeramento, que tem por objetivo desenvolver o sentido numérico para tornar os indivíduos numeralizados e capazes de realizar de maneira satisfatória as situações, problemas do cotidiano através do conhecimento matemático. Então, o sentido numérico seria esta habilidade a ser desenvolvida e não um conteúdo a ser ensinado. Como o sentido numérico é uma habilidade, é necessário pensar-se em termos de quais os indicadores que nos revelariam a presença, o desenvolvimento ou o momento em que essa habilidade está se desenvolvendo. Quais seriam, na realidade, os indicadores de um sentido numérico? Eu poderia dizer que, dentre os diversos indicadores, a resolução de problemas, a capacidade de fazer estimativas, de fazer aproximações, seria um dos indicadores. Outro indicador seria a possibilidade, por exemplo, de resolver problemas através de formas de raciocinar alternativas, usando pontos de referência e as estimativas. Um outro indicador de sentido numérico é saber o significado dos números nas várias situações em que esses números estão envolvidos. Também, como resultado de uma outra pesquisa, nós perguntamos para crianças, todas do ensino fundamental e anos finais da educação infantil. Nesse caso, nós perguntamos à criança, 5.900, você acha que 5.900 é o quê? É o número de telefone de uma pessoa, é a placa de carro, é a quantidade de dinheiro que uma pessoa tem no banco? E a criança respondeu, é a quantidade de dinheiro que uma pessoa tem no banco, e é muito dinheiro. Então, perguntamos, não poderia ser o telefone de uma pessoa? E a criança respondeu, não poderia, porque para ser telefone tem que ser um número muito maior do que esse. E não é dito assim de vez, a gente diz o número de telefone de pedacinhos. A prosódia do sistema de numeração nosso e a prosódia que usamos ao dizer o número de um telefone. Também perguntamos por que não poderia ser a placa de um carro, e ela nos disse que não podia, porque ela conhecia a placa do carro do pai dela, que não saberia dizer o número, mas que placa de carro tinha umas letrinhas antes dos números. Novamente, um indicador de sentido numérico. Certamente essa criança não faz ideia do que seria 5.900, talvez não fosse capaz nem de escrever esse número. Mas ela sabe que 5.900 não poderia ser o número do telefone, não poderia ser a placa de um carro. Isso é um sentido de número, é um sentido numérico. A questão que se coloca é como a escola poderia desenvolver o sentido numérico. Uma possibilidade seria estimular na criança o uso de diferentes formas de raciocinar, de proceder frente a situações problema, a resolução de problemas na escola. Aceitar diferentes formas de representação, simultaneamente convivendo nos procedimentos de resolução da criança, fosse o desenho, a linguagem natural, o simbolismo da matemática, estimular o uso de estimativas, de cálculos mentais, Então, fazer contas oralmente, julgar situações como essa dos números que foram há pouco exemplificadas, oriundas da pesquisa em psicologia cognitiva. Na realidade, seria também buscar uma aproximação entre a matemática escolar e a matemática fora da escola, mostrando para as crianças como aplicar o conhecimento matemático nas situações cotidianas extraescolares e como aproveitar, trazer para dentro da sala de aula o conhecimento matemático que a criança adquiriu antes e fora da escola, em outras situações sociais em que ela estava inserida. Fazer a ponte entre o conhecimento escolar e o conhecimento social fora da escola, em relativo ao conhecimento matemático.